Aqui é o professor Gilmar, vou passar para vocês mais algumas dicas, eu vou fazer algumas explicações sobre dilatação térmica e corrigir um exercício. Essas explicações, esse assunto e esse exercício, ele encontra-se no PET, nos Planos de Estudos Tutorados do Estado de Minas Gerais, tá bom? Então, espero contribuir com os estudos de vocês. Estou deixando aí também alguns meios de comunicação, caso queira entrar em contato comigo, e também vou fazer um convite. Caso houver alguma dúvida e quiser deixar os comentários no vídeo, fiquem à vontade que assim que eu ver, estarei respondendo vocês, tá bom? Então vamos lá para a situação problema. Pessoal, é o seguinte, inicialmente ela é o PET de Física terceiro ano, tá bom? Dilatação térmica. Todo corpo, ao variar sua temperatura, tem suas dimensões alteradas. Por quê? Todos os corpos na natureza, eles são constituídos por átomos, e esses átomos eles estão em constante movimentação. Se você fornecer calor para aquele corpo, a agitação molecular aumentará e haverá um distanciamento médio entre as partículas que constituem aquele corpo. Consequentemente, ele aumentará de tamanho. Esse aumento ou redução das dimensões é chamada de dilatação térmica. Se você aumentar a temperatura, o espaçamento médio entre as moléculas aumenta e o corpo aumenta de tamanho. Se a temperatura diminuir, o espaçamento entre as moléculas será reduzido, consequentemente o corpo diminuirá de tamanho. Tá? Aí tem aqui a equação, a equação para calcular essa dilatação térmica. Delta L, a dilatação, é igual. Esse L0 é o comprimento inicial daquele objeto. Aqui eu estou falando da dilatação linear. Esse alfa é um coeficiente de dilatação linear que depende do material ao qual o corpo é feito, tá bom? É constituído. E o ΔT é a variação de temperatura. Eu coloquei aí uma barra, representando uma barra com umas bolinhas para representar os átomos. Se você fornece calor para essa barra, haverá uma agitação molecular e um aumento do espaço entre os átomos. Então os átomos vão vibrar mais, haverá um aumento na distância média entre eles, consequentemente o objeto aumentará de tamanho. Tá bom? Agora aqui na sequência nós temos um exercício, que está proposto para vocês aí, uma barra constituída de material cujo coeficiente de dilatação térmica é 2,5 vezes 10 a menos 5, tem a 0 graus Celsius um comprimento de 2 metros. Ao ser aquecido até a temperatura de 150 graus, seu comprimento aumenta. Qual a dilatação linear sofrida pela barra? Qual o comprimento da barra a 150 graus? Então eu fiz esses cálculos, pessoal, para vocês aí, tá? Solicito que você pause, olhe bem, tente entender. Então eu vou calcular a dilatação linear. O comprimento inicial é 2 metros, foi dado no enunciado, 2 metros. O coeficiente de dilatação linear também foi dado, que é 2,5 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura. A barra estava a 0, foi para 150, variou 150. Como o meu coeficiente de dilatação linear está em notação científica, eu vou passar todos os meus outros números também para notação científica para ficar mais fácil os cálculos. Se você tem dificuldade em notação científica, deixe o seu comentário no vídeo para eu poder gravar exercícios sobre esse assunto. O que é 2, pessoal? 2 é notação científica. Eu coloquei 2 vezes 10 elevado a 0. Porque todo número elevado a 0 é igual a 1, então eu não altero nada. 2 vezes 10 elevado a 0 vezes 2,5 vezes 10 a menos 5, eu repeti, vezes 150 em notação científica deu 1,5 vezes 10 ao quadrado, ok? Aí o que eu vou fazer? Vou fazer 2 vezes 2,5 vezes 1,5. Eu faço 2 vezes 2,5 vezes 1,5, achei 7,5. Vou somar os expoentes, da potência 10, 10, 10, 10. Potências de mesma base sendo multiplicadas, conserva a base, soma os expoentes. 0 mais menos 5 dá menos 5, mais 2 deu menos 3. Então a barra teve um aumento de 7,5 vezes 10 a menos 3. Eu tirei de notação científica, o expoente aqui é menos 3, voltei 3 casas para a esquerda e obtive 0,0075 metros. Foi um aumento assim bem pouco, mas ele pode causar um estrago, por exemplo,
em uma ponte, né, se não deixar um vão de dilatação, um espaçamento mínimo para que aquela estrutura possa aumentar. Na letra B, qual que é o comprimento da barra a 150 graus? Eu peguei aqui, né, ó, os 2 metros que ela tinha, né, e somei com o aumento dela, que foi de 0,075. Fazendo as contas, eu obtive 2,0075. Então ela houve um acréscimo quando a temperatura aumentou, tá bom? Se os engenheiros não calcular essa dilatação, a estrutura toda pode ser trincada, né, e chegar a cair. Se for uma estrutura metálica, ela vai ficar toda torcida. Aí embaixo aí eu coloquei só um desenhozinho para você, né, visualizar o comprimento inicial e o comprimento final, né? Claro que aqui ficou uma escala não muito, né, adequada, né? Mas só para você entender que a 0 graus ela tinha esse tamanho, a 150 graus ela teve um tamanho final, ou seja, aumentou devido o aumento da agitação molecular das partículas que constituem aquele corpo. Tá bom, pessoal? Pause o vídeo, tenta entender os cálculos. Se tem dificuldades em notação científica, deixa um comentário aí para eu poder auxiliar vocês através de mais vídeos sobre esse assunto, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Bons estudos para vocês.